Seja muito bem-vindo ao Brasil Urgente para Campinas e região. Hoje é segunda-feira, 14 de abril de 2014. Nós começamos com essas imagens aí, o susto em Hortolândia. O forro da praça de alimentação do shopping de Hortolândia caiu nesse final de semana, assustando muita gente. O shopping estava lotado, você vê aí o momento seguinte da queda, muita gente assustada, 2 pessoas ficaram feridas. Essa queda que aconteceu durante o fim de semana, no sábado à noite, de acordo com a assessoria de imprensa do shopping, não tem relação com as chuvas que atingiram a cidade nesse final de semana, mas aí está a situação do shopping de Hortolândia, um susto muito grande que aconteceu nesse final de semana. Eu estive nesse shopping também no domingo e a situação já era bem diferente, viu? A assessoria de imprensa informou que essa queda aí não interferiu em nenhum momento no funcionamento do shopping propriamente dito, e não mesmo porque no domingo já estava tudo resolvido. 2 pessoas ficaram feridas, elas foram atendidas na UPA e também no pronto-socorro do Hospital Mário Covas, mas já tiveram alta ontem mesmo. Você vê as imagens gentilmente cedidas pelo pessoal do Notícias de Hortolândia. E a correria, né? O momento do susto, né? Você está lá fazendo o seu jantar e de repente cai o teto na sua cabeça. As causas disso vão ser apuradas. O shopping abriu aí uma sindicância interna para apurar o que aconteceu. A perícia também vai lá para apurar o que aconteceu e realmente um susto muito grande. Uma ótima tarde para você. É assim que a gente começa o Brasil Urgente desta segunda-feira. Eu sou Felipe Pereira e hoje faço companhia a você. Rodrigo Solomon vem daqui a pouquinho, viu, no Band Cidade, às 10:50 da noite. Olha, essa segunda-feira é bastante movimentada aqui na nossa região, porque nós vamos falar também de um caso que chocou a cidade de Sumaré. Um ex-marido matou a ex-mulher ontem à noite na cidade. Você vê a foto dela, uma moça realmente muito bonita. Ela foi assassinada pelo marido, que é esse aí que você vê na imagem, junto com o filho. Inclusive filho que presenciou toda a ação. Isso aconteceu ontem à noite, os corpos deles foram enterrados hoje na cidade, no mesmo cemitério, viu? Só que aí as famílias pediram para separar os locais justamente para não ter nenhum tipo de confusão. Ainda as causas são apuradas, mas tudo leva a crer que foi um crime passional realmente, porque a mulher não aceitaria aí, o homem, aliás, não aceitaria o fim do relacionamento dos dois. Eles foram casados, só que chegou o momento que a união não dava mais certo. Ela pediu a separação, eles estavam separados realmente. O filho, inclusive, estava na guarda compartilhada. E, inclusive, tem uma coisa que me chamou bastante a atenção desse caso, é que o pai chegou a dizer para o filho que ia matar a própria mãe. E aí foi lá e fez realmente isso. Um choque muito grande para a criança e também para a família. Daqui a pouquinho tem a Andréa Marques contando todos os detalhes para você nesta edição do Brasil Urgente. Uma outra coisa também que a gente vai falar hoje, lembra que na sexta-feira a gente comentou sobre o furto do chapéu do Matheus Ceará, aquele humorista que foi nosso companheiro aqui no Grupo Bandeirantes? Aí você vê a foto dele. Ele fez um apelo nas redes sociais, ele até conversou conosco aqui ao vivo durante o Brasil Urgente para falar sobre essa situação. O carro dele foi furtado aqui em Campinas, levaram notebook, levaram carteira, levaram um monte de coisa e o chapéu, que é justamente a marca registrada do personagem, chapéu que ele pegou de uma família de Itubi, que fica aqui em São Paulo. Pois bem, acharam o chapéu e ele fez esse anúncio também pelas redes sociais. Daqui a pouco você acompanha aqui no Brasil Urgente. Um final pelo menos feliz, né? Para alguma coisa, pelo menos algum final feliz aqui na nossa região. E olha, daqui a pouco também nessa edição, você vai acompanhar um caso que também me chamou bastante atenção nesse final de semana, viu? A história é a seguinte: um rapaz de 19 anos foi roubar um carro. Ele estava lá, a vítima, estava colocando lixo num ecoponto que tem ali no Parque Tropical, quando foi abordado por essa pessoa, por esse jovem de 19 anos. Ele chegou lá, fez o assalto, roubou o carro estava aberto, com a chave no contato, agrediu inclusive a vítima, pegou o carro. Tudo bem, se ele pegasse o carro e fugisse, né, é um crime relativamente comum aqui na nossa região. Só que o que ele fez? Ele pegou o carro e começou a fazer manobra, começou a dar cavalo de pau numa das ruas lá do Residencial Parque da Fazenda, que é um residencial novo que fica ali perto da John Boy Dunlop e que tem ruas bastante tranquilas. Aí olha o que ele fez. Conseguiu perder o controle do veículo e detonou o veículo num poste. Olha o estado que ficou o carro. Você vai acompanhar também daqui a pouquinho. Olha por dentro como é que ficou o veículo. É uma história que você vai acompanhar daqui a pouco aqui no Brasil Urgente. É o seguinte, não é só o fato
do rapaz ter roubado o carro não, viu? Esse carro não tinha seguro e foi destruído aí nessa rua. Olha só, a rua é bastante tranquila, ninguém passa por lá. Olha o que ele fez, ele conseguiu abraçar o poste, literalmente. E a gente tem aqui a entrevista do homem, da vítima, ele fez um desabafo. Vamos acompanhar o desabafo desse homem, porque realmente é uma coisa que chama muito a atenção. Você tá lá, trabalha, tem um carro, tem dificuldade para pagar o carro, e aí vem um bandido, leva e faz o estrago que fez. Vamos conferir. Não tem nem como explicar, a gente trabalha tanto para conseguir as coisas, aí vem um indivíduo desse e destrói assim num piscar de olho, né? É revoltante isso. É muito. O que o senhor pretende fazer agora? Agora é trabalhar para conseguir outro, né? Trabalhar para conseguir outro. Ele já pagava esse carro era uma prestação que ele pagava, ainda vai ter que pagar esse carro. E agora vai ter que arrumar outro para trabalhar. Ou seja, é uma situação que realmente chama muito a atenção e é o ponto que a criminalidade chega aqui na cidade de Campinas. Daqui a pouco a Carla Ramil traz os detalhes dessa história. Por falar em Carla Ramil, ela está aqui comigo ao vivo porque a gente vai voltar a falar da dengue aqui na nossa região, viu? A situação realmente é preocupante, mais de 3.600 casos já foram confirmados aqui na cidade, e aí a Secretaria de Saúde vai pedir reforço até do Ministério da Saúde para poder resolver esse problema, não é isso, ô Carla Ramil? Boa tarde para você. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Gente. É isso mesmo, Felipe. O secretário de Saúde, o Carmino de Souza, ele recorreu hoje ao Ministério da Saúde para poder pedir apoio. Felipe, me perdoe, eu estou acostumada com o Rodrigo. Ele vai pedir apoio da Força Nacional do SUS, né? Para poder fazer o combate à dengue aqui na cidade, Felipe. Qual que é o objetivo disso, né? Reunir, então, se for aprovada essa ajuda da Força Nacional, reunir grupos de especialistas, equipes médicas que venham a Campinas ajudar a reforçar o combate à doença que agora em abril bateu recorde aqui na cidade, né, Felipe? Vamos relembrar então os números? São 3.615 casos confirmados aqui na cidade. 143 pessoas tiveram complicações em razão da dengue, né? Uma mulher de 69 anos morreu aqui em Campinas. 4 mortes estão sendo investigadas nesse momento, né, para que a Secretaria de Saúde possa saber se essas mortes foram ocasionadas em função da dengue, e 3.346 casos ainda estão sendo investigados. Só que o que acontece? A Secretaria de Saúde acredita, Felipe, que 80% desses 3.346 ainda sejam confirmados, ou seja, vai dobrar o número de estatística aqui na cidade se esse número for confirmado, né? Então, o que acontece? Por que o secretário de Saúde, Dr. Carmino, pediu o reforço, né, da Força Nacional do SUS? Porque os funcionários da saúde aqui da cidade estão sobrecarregados, né? Os postos de saúde, centros de saúde, hospitais estão lotados, né, com poucos leitos, muitos deles nem atendem, como o Celso Pierro, que a partir de hoje pede para que as pessoas procurem outras unidades de saúde, porque lá está superlotado. Por exemplo, Felipe, tem um exemplo bom que na cidade são usados por mês 4.000 litros de soro. Nesse mês, com a dengue, subiu para 40.000 por mês, né? 40.000 litros de soro utilizados por mês em função da dengue. Então agora a Secretaria de Saúde espera uma resposta do Ministério da Saúde para saber se a Força Nacional do SUS vai vir aqui para a cidade para ajudar no combate à dengue. Lembrando, né, que na semana passada o juiz da primeira vara da Fazenda Pública daqui de Campinas, Dr. Mauro Fukamoto, ele autorizou que os agentes de saúde, né, que trabalham na remoção de criadouros aqui na cidade, possam entrar em imóveis que estão desabitados ou estão abandonados aqui na cidade, né, porque cerca de 10% dos imóveis de Campinas estão nessa situação. E também hoje começou a ajuda do Exército, que vai colocar as redes de segurança, né, nas caixas d'água da cidade, para também evitar a formação de novos criadouros, Felipe. A Carla lembrou bem da participação do Exército aqui em Campinas. Começou hoje, você vai acompanhar os detalhes durante a nossa programação. Isso me lembra 2007, Carla Ramil. Lembra quando em 2007 nós tivemos também a pior epidemia da história aqui de Campinas? Mais de 11.000 casos confirmados. E a Carla trouxe um número que preocupa, viu? 4 novas vítimas que podem ter morrido por causa da dengue. Ou seja, realmente é algo a se preocupar.
A dengue pode acontecer em qualquer lugar, viu? Não tem mais essa, é só em lugar com esgoto a céu aberto ou que não tem saneamento básico. Não, em qualquer lugar isso pode acontecer, né, Carla? Exatamente, Rodrigo. Lembrando que a dengue, ela costuma aparecer em água limpa, né? Então, se você de casa deixar o pratinho com água parada, né? Não retirar o prato debaixo dos vasos de flores, trocar por areia, né? Para que o mosquito não se prolifere. Também quem usa tambor em casa, né, Felipe? É outro exemplo. Enche o tambor, principalmente agora nessa fase de economia de água tão importante, né? Que as pessoas têm que colaborar. Às vezes a tampa, né, desse tambor fica lá com um pouquinho de água, um papel de bala no chão que tiver um pouquinho de água, né, principalmente nos dias em que chove, as pessoas precisam tomar cuidado. Se você não fizer a sua parte, se seu vizinho também não fizer a parte dele, com certeza a dengue se prolifera e rapidamente. Então, cada um de nós temos que fazer a nossa parte, né, Felipe? Pois é, e os vizinhos principalmente, viu? A gente tem casos aqui de pessoas conhecidas nossas que pegaram dengue, elas faziam tudo certo, mas os vizinhos não. Obrigado, Carla Ramil. Ela volta daqui a pouco durante essa edição comentando outros assuntos com a gente. Também tem reportagens que ela vai trazer aqui pra gente, inclusive falando sobre essa história da superlotação do Celso Pierro, um caso impressionante que com certeza vai chamar a sua atenção. A Carla volta durante a nossa programação. Olha, familiares do pintor Edson Alves de Souza, de 59 anos, atropelado durante um suposto racha na Praça Arautos da Paz no começo dessa semana, fizeram um protesto em frente ao 4º Distrito Policial. Eles pedem agilidade na investigação do caso. O menor suspeito de conduzir o veículo, que a família dele aponta que estava conduzindo o veículo, se apresentou à justiça. Vamos conferir os detalhes. A concentração aconteceu no mesmo local em que o pintor foi atropelado a poucos metros do 4º Distrito Policial. Edson foi atingido por um carro que, segundo testemunhas, andava em alta velocidade. No asfalto foi escrita a palavra justiça. As camisetas foram estampadas com a foto do pintor. Teve uma vítima fatal, nada aconteceu, ninguém foi preso, ninguém compareceu, ninguém tá vendo nada. Andamento, porque vítima, quem fez, tem dinheiro, nós somos pobres, mas estamos aqui, ó, todo mundo junto, reunido por essa luta. E por que não prenderam ele? Só porque tem 17? Agora, se é um pobre que mata um riquinho, tá preso na FEBEM. E por que esse não tá na FEBEM? Porque saiu do flagrante? Não existe isso. Nós queremos justiça, filha. Foi meu pai que se foi. Quem vai trazer meu pai de novo? O advogado da família acredita que a versão de que um menor de 17 anos estaria conduzindo o veículo não é verdadeira. A família do acusado alegou que se trata de um jovem de 17 anos. Mas, assim, no meu ponto de vista, eu suspeito dessa versão, porque já que o proprietário do veículo é maior de idade, quem me garante que não foi ele que causou todo o acidente? Eu suspeito que seja ele o autor do crime. O grupo bloqueou a Avenida Heitor Penteado por alguns minutos. Muitos motoristas apoiaram a manifestação. Um adolescente que estaria dirigindo o carro se apresentou à Promotoria da Infância e Juventude. O conteúdo do depoimento não foi divulgado. Eu pretendo que o Ministério Público denuncie o caso como homicídio doloso, já que houve a prática de racha. Com a participação, se não foi o proprietário do veículo, com a participação dele no crime. E esse é um caso que nós não vamos esquecer, nós vamos trazer todos os detalhes para você aqui na tela da Band. Olha, você acompanhou aqui no Brasil Urgente na sexta-feira a prisão do XT, um dos líderes de uma quadrilha que atacava carros fortes, principalmente aqui na região de Campinas. Ele estava na casa dele, casa de alto padrão, na cidade de Rio Claro. A gente trouxe a informação, ele foi pego depois que os comparsas dele foram presos em outras ações no ano passado e também no comecinho desse ano. Tem a reportagem completa com o Marcelo Bittencourt, aqui na tela, pode rodar. O bando vinha sendo investigado há quase um ano. O grupo era especialista em roubo de cargas e ataques a carros que transportavam valores. Agia principalmente na região de Campinas, é uma região que é diuturnamente, né, alvo desse tipo de crime, esses crimes violentos, por ser um lugar em que se cruzam quase todas as grandes estradas do estado de São Paulo, né? Então ali passa desde carga até os carros fortes, transporte de valores de todo tipo. A quadrilha era chefiada por este homem, Pedro Henrique Carrel Bazete, de 36 anos, vulgo XT. Violento, ele costumava ser o linha de frente das ações, sempre usando um fuzil de assalto calibre 5.56. Em setembro do ano passado, 15 homens que participavam do bando foram presos, mas XT conseguiu escapar na ocasião. Eles dispararam muitos tiros
contra os policiais militares que estavam fazendo ou que tentaram fazer a intervenção, né? A quadrilha bloqueava as estradas com caminhões e os motoristas dos carros fortes eram obrigados a... Fortemente armados, os criminosos rendiam os funcionários, depois explodiam os cofres usando dinamite. E a partir dessa primeira investida, nesse período desse bimestre de setembro e outubro, começaram a ser identificados os outros integrantes da quadrilha. Nós chegamos à conclusão segura de que esse rapaz que foi preso era o líder dessa organização que atuava ali naquela região. Não só com relação à carga, mas principalmente com relação aos transportes de valores, que eram os crimes mais violentos que nos chamavam a atenção. Pedro Henrique, o XT, foi preso em casa, em São Carlos. A residência era de alto padrão. Na garagem, 3 carros. No local, os policiais apreenderam um fuzil que ele costumava usar nos assaltos, uniformes usados em ações militares, munições de vários calibres e celulares. Para não ser identificado pela polícia, XT usava vários documentos falsos, tinha uma vida discreta e não costumava frequentar festas. Mas com o fuzil nas mãos, a identidade violenta do criminoso surgia. Ele tem uma habilidade assim ímpar no uso desse tipo de armamento, ao ponto dele, em algumas oportunidades, os PMs estarem, sei lá, 100, 70 metros dele, e ele ficava fazendo um gesto com a mão assim, falou: pode vir para cima que eu vou matar vocês. Ele era foragido da justiça e tinha uma condenação por roubo. Paulo Henrique, o XT, foi autuado por porte ilegal de arma, porte de munição, formação de quadrilha e roubo. Eu falei Rio Claro, não, é São Carlos mesmo. Ele estava na casa dele em São Carlos. A polícia investiga se o bando do XT fez parte de outras ações, de outros crimes envolvendo carros fortes aqui na nossa região. E olha, eu já falar de um caso agora, porque o Brasil, gente, não esquece das coisas não, viu? Há um ano, nós mostramos aqui o caso da menina Beatriz, que na época tinha 14 anos. Ela foi morta com requintes de crueldade em um canavial de Araras. O tempo passou e até agora nenhum suspeito do crime foi sequer localizado. A polícia acredita que o homem que a polícia afirma ser o assassino não é quem matou a garota. Ele está em Sorocaba. Quem conta essa história pra gente, quem começa a contar essa história pra gente é a Carla Ramil. Aqui no telão, pode rodar. Beatriz da Silva tinha 14 anos quando foi encontrada morta neste canavial no bairro Via Novela, área rural da cidade de Araras. O crime foi brutal e chocou os moradores. A garota saiu de casa no dia 3 de abril do ano passado para ir ao cabeleireiro e não voltou mais. O corpo dela tinha marcas de violência sexual e 12 perfurações que podem ter sido ocasionadas por um espeto de churrasco. Um ano depois da tragédia, a família ainda busca respostas e tenta encontrar uma forma de superar a perda repentina da filha. Me sinto muito triste ainda, coração bem machucado ainda, porque já se passou um ano e nada de resposta, nada de solucionar o caso. E cada vez a gente fica assim, a gente crê muito em Deus, que Deus vai dar-nos a vitória, vai entregar esse bandido nas nossas mãos. A gente quer que a justiça seja feita também aqui na terra e que esse covarde, né, porque é um covarde que faz isso, né, com uma criança, seja preso logo, né? O delegado responsável pelas investigações afirma que o caso corre em segredo de justiça. 2 homens estão sendo investigados no momento. O material genético deles já foi coletado e enviado ao Instituto de Criminalística de São Paulo. Um dos suspeitos, inclusive, está preso pelo crime de estupro no presídio de Sorocaba. Ele foi reconhecido por outra jovem, também aqui de Araras, que tentou violentar no ano passado. A coincidência é que a tentativa aconteceu no mesmo local onde Beatriz foi encontrada morta. Para a polícia aqui da cidade, o caso é questão de honra. O principal suspeito é Rodrigo Aparecido de Albuquerque Gonçalves, de 30 anos. O homem tem várias passagens pela justiça por estupro, com queixas registradas nos municípios de Santa Bárbara do Oeste e Americana. Mas para o pai de Beatriz, ele não é o assassino da filha. Eu não tenho provas, mas pelo coração de pai, eu acredito que não é esse que está preso.
Eu acredito que a pessoa está solta por aí. Para o auxiliar de enfermagem, o crime foi premeditado e o autor tinha proximidade com a menina. Desde dezembro do ano passado, o pai tenta contato com a polícia, mas tem dificuldades de ser recebido pelo delegado. Em razão disso, começou sozinho uma investigação paralela e corre atrás de indícios que possam montar o quebra-cabeças. Acho que a polícia devia dar mais em cima desses. Não sei como, eles são polícia, eles são especialistas, nunca duvidei assim da capacidade da polícia, mas eu acho que não deveria ficar só esperando o exame de DNA, porque, como eu disse, para mim esse exame vai dar negativo, e aí, se esse exame vem negativo, vamos fazer o quê? Vamos esperar acontecer de novo, pegar outra vítima? Um ano depois da morte da filha, a dor da família ainda permanece, assim como as dúvidas sobre o caso. Beatriz foi vítima de um crime covarde e cercado por mistérios. A ouvidoria das polícias civil, militar e científica entrou no caso e vai fiscalizar possíveis falhas na investigação e também o motivo da demora na liberação dos laudos pedidos ao Instituto de Criminalística de São Paulo. Para os pais da adolescente, a tragédia não pode ser esquecida e o criminoso ficar impune. A polícia é profissional, mas ninguém é perfeito. Alguma coisa pode ter passado aí, vamos investigar tudo certinho. Eu gostaria de um pouco mais de empenho, né, da polícia. Eu sei que eles estão empenhados, eles falam que estão empenhados, eu acredito, mas assim, eu não sou melhor do que ninguém, eu só quero justiça da minha filha. Você viu aí o desabafo de um pai que há um ano espera que alguém explique ou que alguém apresente quem matou a própria filha dele. Um crime cruel, foi realmente cruel esse crime contra a Beatriz, que na época tinha 14 anos, com espeto de churrasco. Pelo amor de Deus, né? Até onde vão essas coisas? A Carla Ramil conversou com a mãe, que não poderia deixar de ser diferente, está com o coração destroçado. Tanto que a família mudou da casa onde vivia e a mãe não consegue passar nem perto da antiga residência por causa das lembranças desse caso. Ela pede justiça e também pede agilidade nas investigações. A segunda reportagem agora no ar. Foi minha filha que morreu. Foi um pedaço de mim que foi embora. Beatriz estava prestes a completar 15 anos. O convite da festa já estava pronto e seria entregue aos amigos. Vaidosa, a garota tinha até tirado fotos para estampar o momento tão esperado. Cada detalhe da comemoração havia sido planejado por ela. A chácara alugada, as coisas tudo já ajeitado. É um baque. Nossa. Esse coisa que você não... Eu não... Todo dia me pergunto, né? Por quê? Mas, 25 dias depois, a adolescente foi encontrada morta neste canavial em Araras. Um assassino frio, brutal e que agiu com requinte de crueldade. Além de ter sido violentada sexualmente, Beatriz foi atingida 12 vezes por um espeto de churrasco. A mãe ainda sente na pele a dor de ter perdido a filha, vítima de uma violência tão chocante. Já tem sido tudo assim para nós, né? Força, companheirismo, apoio. O sofrimento é tão grande que até hoje os pais e a irmã não conseguiram voltar para a casa onde moravam. Minha casa tudo me lembra minha filha. E o lugar me lembra a tragédia. Aquelas ruas, a avenida. Você preferiu não viver mais? Não gosto nem de passar ali. O caso desperta dúvidas também em Andréia. Alguns fatos para ela ainda não foram esclarecidos e a deixam preocupada porque foram descartados pela polícia. 2 dias antes de morrer, a filha relatou que havia discutido com uma menina na escola e que também havia trocado mensagens de conteúdo duvidoso com uma amiga horas antes de morrer. Ela me falou: mãe, hoje eu discuti com uma menina.
Ainda falei, Beatriz, o que aconteceu? Ela falou, não esquenta a cabeça, não é nada, é briguinha tonta. Tem outra mensagem de celular não, no Face, que ela passou por uma amiga dela. Descobri uma coisa terrível, por que você fez isso comigo? A covardia do crime e a crueldade do assassino chocam a mãe de Beatriz, que sente todos os dias a falta da filha. Ela ainda não conseguiu entender o motivo de tamanha brutalidade. A coisa que ela fazia era ir na igreja, louvar a Deus. Aquela coisa que ela gostava de fazer. E era muito vaidosa também, né? E esse dia ela estava indo para a cabeleireira. Muito emocionada, Andréa faz um apelo às autoridades. Por favor, a todos os policiais, investigador, delegado, que possam fazer alguma coisa. Porque foi minha filha. Não só porque foi a minha filha, mas se tivesse sido a filha de cada um de vocês, né? Não queria que vocês estivessem sentindo o que eu estou sentindo agora. Essa falta, essa ausência. Todo dia acordar e não saber. Você acordar cedo e receber o beijo da sua filha e hoje você não ter mais. Estão esperando o quê para agir? Que aconteça de novo com outra? Que outra mãe passe por que eu estou passando? Para que outro pai sinta essa dor? Para que a população se revolta? Você vai dizer o que no caso desse? Corta o coração. Corta o coração. Porque o depoimento dessa mãe resume tudo. Resume absolutamente tudo. Não ter mais a filha para dar o carinho, não ter mais a filha para fazer companhia, não ter mais a filha para nada. E ninguém saber por que ela foi morta ou por quem que ela foi morta. A Carla Ramil tá de volta comigo, ela que acompanhou esse caso, ela que foi lá conversar com a mãe. Realmente, né, Carla, uma situação muito triste, né? E tem alguma novidade nesse caso? Tem alguma coisa que pode ajudar a esclarecer esse caso? Olha, Felipe, nós conversamos agora há pouco com o seu Rogério, que é pai da Beatriz, né, pai da vítima, e ele me disse que ainda não tem novidades. Nós fizemos essa reportagem há cerca de 1 semana e meia, né, e de lá para cá, nenhuma novidade da polícia. Felipe, olha, esses 2 homens suspeitos que nós citamos na reportagem, um deles está preso no presídio de Sorocaba, né, também pelo crime de estupro. E esses laudos que foram colhidos, os materiais genéticos destes 2 homens, esses exames foram feitos em setembro do ano passado. 7 meses se passaram e até agora não há a conclusão desse laudo. Nós não tivemos acesso a outras informações do inquérito policial, Felipe, porque esse caso corre em segredo de justiça. Por causa disso, esse pai começou então sozinho uma investigação paralela, solitária, em busca de indícios, né, para que pudessem chegar ao homem que cometeu esse homicídio, né, Felipe? Um crime brutal, chocou a cidade de Araras. A família tem uma outra filha de 10 anos e agora os pais tomam uma série de cuidados para evitar que isso aconteça de novo, né? Uma família que vive um drama e que só espera uma resposta da polícia. É uma família destroçada. Essa é a palavra que dá para definir. Uma família absolutamente destroçada porque perdeu uma filha, não sabe por quê, não sabe por quem. Ou quem matou a menina. A gente espera que a polícia aí consiga fazer o trabalho. A gente sabe do trabalho da polícia de Araras, os policiais civis de Araras fazem um bom trabalho. É uma questão de honra mesmo, como a Carla disse, a resolução desse caso para evitar que justamente outras meninas sejam vítimas dessa possível mesma pessoa. Carla Ramil volta durante a nossa programação trazendo mais detalhes aqui no Brasil, gente. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo, vamos tomar uma água, daqui a pouco eu volto com mais notícias para você. Até já!